Exercícios de aprendizagem, galera. Pela formalidade, como se apresentam os textos de convites para casamentos e formaturas, a colocação mesoclítica do pronome obliguado é prática recorrente da sociedade brasileira. Por quê? Porque a mesóclise é mais culta, a próclise é mais coloquial. Já falamos sobre isso, né? A mesóclise ela é mais sofisticada. Pois bem, exemplifica-se essa colocação pronominal de acordo com a norma padrão em... Observe o item A. Os formandos da UFC convidam você e sua família a se fazerem presentes. Você é formal? Não, né? Você é informal. No convite de formatura, eu devo usar a forma você? Não, derivado de vossa mercê, de jeito nenhum. Qual é a forma mais adequada? Vossa senhoria. Né? E aí você tem que ver a adequação do convidado. Se é um cidadão comum, vossa senhoria. Se é uma alta autoridade, vossa excelência. Se é um convite para o Papa, é vossa santidade. Se é um convite para o reitor de uma universidade, vossa magnificência. Então você tem que usar o correto pronome de tratamento no convite de formatura, porque ali está uma situação altamente formal. Você jamais. Então a forma adequada, vossa senhoria, vossa excelência, vossa magnificência, vossa santidade, por aí vai. O item A está errado, porque não se usa você nessa situação. Letra B. Os formandos da UFC vos convidam a fazerem-vos presente. Aí exagerou, né? Essa segunda pessoa aí, do plural, galera, a gente chama de solenidade bíblica, né? Você está usando a solenidade bíblica. Eu gosto muito de observar a leitura da Bíblia, né? E a gente sabe que, em certos aspectos, os evangélicos leem mais a Bíblia do que os católicos, porque os católicos costumam ouvir a interpretação do padre da Bíblia, ao passo que os evangélicos preferem extrair de lá a sua própria interpretação. Então lá você vê o uso da segunda pessoa do plural, né? Só que essa segunda pessoa é extremamente complexa, a ponto de não se recomendar seu uso da segunda do plural, mesmo em situações formais. Por quê? Porque você vai usar o pronome de tratamento. E o pronome de tratamento, vossa senhoria, vossa excelência, a gente conversou aqui, concorda o verbo na terceira pessoa. Então não precisa usar o vós. Vossa senhoria está convidada, vossa excelência é meu convidado, e não sois. Embora você use o pronome de tratamento na segunda pessoa, o verbo concorda na terceira. Então, vos está fora de questão na letra B de volta. Agora, observe a letra C. O baile de formatura realizar-se às 18 horas. Observe. Eu tenho uma partícula atrativa de próclise. Eu tenho um relativo, eu tenho um advérbio, eu tenho uma conjunção? Tenho não. O verbo está o quê? No futuro do presente. Verbo no futuro do presente, sem partícula atrativa de próclise, é o quê? Mesóclise. Está com o verbo no meio, que é exatamente o que acontece na letra C. O baile de formatura realizar-se-á às 18 horas. A letra A está errada por causa do você. A letra B está errada por causa dos dois vos. E a letra D está errada por quê? A letra D está errada por quê? Os concludentes convidam-vos para a cerimônia que realizar-se-á. Olha aí. Esse que é um pronome relativo. Ele pode ser trocado por qual? A qual? Pode. Então o que acontece com o pronome relativo? Atrai a própria. Então esse que chama o pronome para antes do verbo. Os concludentes convidam-lhes para a cerimônia que se realizará, porque o que é partícula atrativa? Que se realizará. Ok? E a letra E está errada por quê? Porque o verbo está no futuro do presente e não tem partícula atrativa. Qual seria o correto da letra E? Os graduados
confraternizar-se-ão. Sem partícula atrativa, verbo do futuro e do presente ou do futuro e do pretérito é mesóclise. Ok, galera? Questão de número 1, letra C de casa. Questão de número 2. Observe o período abaixo e assinale a proposição em que ele foi reescrito em conformidade com a norma culta. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Vamos ver em que outro item a reescrita dessa frase está correta. Na letra A, os homens esqueceram dessa verdade, disse a raposa. Atenção, galera. Cuidado para o verbo esquecer, sabe? O verbo esquecer, ele pode ser conjugado com ou sem o pronome se, tá? Ele pode ser conjugado com ou sem o se, tanto faz. Agora, se você conjugou o verbo esquecer sem o se, não pode ter preposição. Se você conjugar o verbo esquecer com si, tem que ter preposição. Porque esquecer é transitivo direto. Agora, esquecer-se é transitivo indireto. Você pode dizer, esqueci o livro. Agora, se eu digo, esqueci-me, esqueceu-se, esqueceu-se do livro. Ok? Poxa, esqueci o teu presente. Esqueci o presente. VTDOD. Agora, esqueci-me ou esqueceu-se. Esqueci-me do presente. Esqueceu-se do presente. Colocou o pronome, coloca também a preposição. Não colocou o pronome, não coloca a preposição. Então a letra A está errada porque fala esqueceram dessa verdade. Ou você diz esqueceram essa verdade, ou diz esqueceram-se dessa verdade. Ok? Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Esquecer alguma coisa, esquecer-se de alguma coisa. Por isso a letra A está aí correta. Vamos ver de baixo para cima agora, a letra E. Os homens esqueceram essa verdade, tá certo, né? Aí tudo bem, esqueceram essa verdade, ok. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, disse a raposa, mas tu não a deves esquecê-la. Qual é o problema aqui? O problema aqui, galera, é o bom e velho pleonasmo vicioso. O que é um pleonasmo vicioso? É uma repetição desnecessária, é uma redundância, uma tautologia do tipo entrar para dentro, subir para cima, novos lançamentos, não é? Doido da cabeça, hepatite do fígado e por aí vai. Não existe hepatite em outro lugar que não seja o fígado, não existe loucura em outro lugar que não seja a cabeça, não existe entrar que não seja para dentro, então é repetição desnecessária, né? Isso se chama pleonasmo vicioso. Qual é a repetição desnecessária aqui? Ou você diz, não a deves esquecer, ou você diz, não deves esquecê-la. Eu tenho aí um pronome que está sobrando, o a e o lá, eles se repetem, desnecessariamente gerando um vício, chamado de pleonasmo vicioso. É o que torna o item E correto. Dado, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa. Galera, esse é um problema muito comum do português do Brasil. Misturar segunda com terceira pessoa. Eu falei para vocês que você é um pronome de tratamento. Pronome de tratamento a gente usa para a pessoa com quem a gente fala, mas a concordância é de terceira. Você viu, você foi, você sabe. Se é tu viste, tu sabes, tu foste.
Eu posso misturar tu com você? Não, porque eu estou misturando segunda com terceira. Ou eu vou todo na segunda, ou eu vou todo na terceira. Qual é o erro comum? Meu amor, eu te amo, você é a luz dos meus olhos. Eu te amo, você é a minha vida. Não posso. Se eu digo eu te amo, tu és a minha vida. Né? Se eu digo eu te amo, tu és a luz dos meus olhos. Ou então eu digo, amo você, você é linda. Eu a amo, ela é linda. Ou joga tudo na terceira, ou tudo na segunda. Não pode misturar tu com você na redação, nem, pelo amor de Deus, é erro grave, é mistura das pessoas pronominais. Tu e você não combinam. Ou vai todo tu, ti, contigo, ou vai no você, si, sua, consigo, por aí vai. Letra C de casa. Disse a raposa, 2 pontos, travessão. Se eu coloquei 2 pontos, travessão, isso quer dizer que eu vou começar a frase. Eu posso começar uma frase com pronome oblíquo, em próclise? Não. Só se tiver uma partícula atrativa, né? Não se pode iniciar frases com pronomes oblíquos. Portanto, na letra C, tornas-te e não te tornas. Regra básica: nunca comece uma frase com pronome oblíquo. Nunca comece uma frase com próclise. A próclise só ocorre se houver gramidos, uma partícula atrativa. Ok? Sobrou, portanto, para a gente a letra D de bola. Os homens esqueceram essa verdade. Ok, esquecer VTD, essa verdade ok. Disse a raposa, mas tu não deves esquecê-la. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Sem problema. Questão de número 2, letra B de bola. Questão de número 3. Abre aspas, é uma citação de Cecília Meirelles, poetisa da segunda fase do modernismo brasileiro. Uma das melhores gerações da história da poesia brasileira, né, galera? Segunda fase do modernismo. Quem é que está lá na segunda fase do modernismo poesia? Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes e Mário Quintana. Um dos mais poderosos times de poetas de toda a história da poesia brasileira, muitíssimo cobrados no Enem. Vale lembrar que Carlos Drummond de Andrade é o autor mais cobrado no Enem desde que ele surgiu em 98, né? Então fica ligado, porque esses poetas que nós estamos citando aqui são figurinhas carimbadas na prova do Enem. Bom, mas o que me leva a crer no desaparecimento do bem-te-vi são as mudanças que começo a observar na sua voz. O ano passado, aqui nas mangueiras dos meus simpáticos vizinhos, apareceu um bem-te-vi caprichoso, muito moderno, que se recusava a articular as 3 sílabas tradicionais do seu nome. Limitava-se a gritar, te vi, com a maior irreverência gramatical. Qual seria a irreverência gramatical do nosso bem-te-vi ao eliminar a primeira sílaba de seu nome e limitar-se a dizer te vi? Qual é a irreverência gramatical? A próclise, né? Ele está começando a frase com o pronome oblíquo sem que haja uma partícula atrativa. O que é um bem? O bem é um advérbio, o advérbio de modo. O advérbio de modo, bem atrai-te. Por quê? Porque é uma partícula atrativa. Sem o bem, eu tenho que dizer como? Vi-te. Mas o bem-te-vi dizia, te vi, numa irreverência gramatical. Qual é essa irreverência gramatical? A predominância da próclise sobre a ênfase, que é uma marca do modernismo, que é uma marca do romantismo, que é uma marca do português coloquial brasileiro. É irreverente? É. Por quê? Porque transgride a norma culta. Eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo sem que haja uma partícula atrativa. Interessantíssima questão, né? Em limitava-se a gritar te vi, com a maior irreverência gramatical, a autora refere-se a
colocação do pronome em próclise. Questão de número 3, letra C de casa, galera. Questão de número 4. A norma oculta faz-se representar por. Vamos ver item por item. Olha o item A. Não apreciei o filme que tantos dizem ter gostado. Galera, esse é um dos problemas mais recorrentes da língua portuguesa no Brasil. Atenção para a regência do pronome relativo. No começo da aula, eu disse para vocês que o verbo, galera, atenção a essa dica que ela é fundamental, tá? Considerando as dicas mais importantes que eu vou dar para vocês aqui na tarde de hoje. A regência do pronome relativo. Foi o que a gente discutiu aqui. O verbo concorda com o sujeito, o verbo rege o complemento. Perfeito. O complemento vem antes ou depois do verbo? Depois. Né? O verbo é o termo regente, vem primeiro. Ou termo subordinante. O que vem depois é o termo regido, ou termo subordinado. A gente aprendeu que quem gosta, gosta de, termo regente. Gosta de flores, gosta de futebol. Quem concorda, concorda com. Concordo com suas ideias, concordo com suas teses. Quem acredita, acredita em. Acredito em você, acredito em suas ideias. Acreditar o termo regente, em você é o termo regido. Preposição em obrigatória para esse termo. Beleza. Só que quando a gente usa o pronome relativo é o termo regido. O verbo que vai aparecer lá na frente é o termo regente. O que acontece? Eu tenho que saber qual é o verbo que eu vou colocar lá na frente para saber qual é a preposição que vai aparecer atrás do pronome relativo, que é o termo regido. Por exemplo, eu concordo com essa tese, ok? Eu concordo com essa tese. Quem concorda com? Agora, se eu digo assim, essa é a tese, essa é a tese. Aí eu vou colocar o quê? Essa é a tese com que concordo. Olha o concordo lá na frente. Quem concorda, concorda com. O com fica onde? Aqui atrás. Essa é a tese com que concordo. Ok? Eu gosto desse livro. Esse é o livro de que gosto. O gosto está lá na frente, é o termo regente. Mas a preposição fica aqui, antes do termo regido. Então, esse é o livro de que gosto. Essa é a tese com que concordo, ou com a qual concordo. Se eu acredito na tese, essa é a tese em que acredito. Essa é a tese na qual acredito. Ok? Fica atento, porque quando você tem um pronome relativo, ele é o termo regido. E o termo regido está lá na frente ao verbo. Você vai ter que esperar colocar o verbo lá para saber qual é a preposição que vai ficar antes do relativo, para que você fale bonitinho. Essas são as teses com as quais concordo. Essas são as teses de que gosto. Essas são as teses em que acredito. Porque quem acredita, acredita em. Quem concorda, concorda com. Quem gosta, gosta de. Está entendendo? Mas olha o que é comum. As pessoas que eu mais gosto do mundo são meu pai e minha mãe. As pessoas que eu mais gosto. Está errado. Porque quem gosta, gosta de. Então você tem que dizer as pessoas de que, as pessoas de quem, as pessoas das quais mais gosto são meu pai e a minha mãe. Está entendendo? Essas são as coisas que eu acredito. Está errado. Quem acredita, acredita em. Então, essas são as coisas em que acredito, nas quais acredito. Entende? Claro que na linguagem coloquial vale tudo, né? Mas uma grande empresa de saúde aqui de
de Fortaleza, tem um slogan que diz assim: fulano de tal, que é a marca, né? O cearense gosta e confia. Tá? Ó, arroz com feijão, ponto. O cearense gosta e confia. Tá certo? Tá errado. Porque eu estou usando o mesmo complemento para verbos de regências diferentes. Quem gosta, gosta de. Quem confia, confia em. Eu não posso usar o mesmo complemento para esses dois verbos. Então, a marca fulano de tal é uma marca da qual o cearense gosta e na qual ele confia. Porque quem confia, confia em, quem gosta, gosta de. Entende? Essas são as ideias nas quais confio e com as quais concordo, das quais gosto. Ok? Não é difícil não, galera. É só exercitar. Né? É só perceber qual é o verbo que está lá na frente, qual é a preposição que esse verbo exige, eu coloco a preposição atrás do pronome relativo. Ok? Simples, porém importante. Olha aqui o erro, ó. Não apreciei o filme, letra A da questão 4. Letra A da questão 4. Não apreciei o filme de que tantos dizem ter gostado. Tá? Não apreciei o filme de que tantos dizem ter gostado. Muito bem. Olha aí. A letra B de bola. A exposição a que resolvi prestigiar e desastre. Veja bem, prestigiar. Quem prestigia? Prestigia alguma coisa ou prestigia a alguma coisa? Quem prestigia, prestigia algo. Olha, eu fui prestigiar a sua festa. Eu fui prestigiar seu aniversário. Não tem preposição a. Então não tem preposição antes do quê? Olha o problema da letra B. A exposição que resolvi prestigiar. Está entendendo? Agora, se eu colocasse o verbo assistir, a exposição assistir no sentido de ver. Assistir no sentido de ver, rege ou não a preposição a? Rege, né? Então, a exposição a que resolvi assistir, porque assistir a. Prestigiar não tem preposição. Ok? Letra B de bola, portanto, também incorreto. A peça cuja execução ele mais se esmerou foi a de Mozart. Quem esmera-se? Esmera-se quer dizer espelhar-se, inspirar-se, né? Quem esmera-se, esmera-se em alguma coisa. Eu me esmerei em, eu me espelhei em. Então fica como? A peça em cuja execução ele mais se esmerou foi a de Mozart. Consegue perceber? Termo regente na frente, termo regido atrás. Ok, galera? Bom, olha aqui que coisa interessante na letra D de dado. Ainda que comigo venham a discordar, editarei o livro. Quem discorda, galera? Discorda com ou discorda de, né? O com é para quem concorda, né? Você concorda com alguém, você discorda de alguém. Concordar com, discordar de. Aí fica como aqui, ó. Ainda que, aí, comigo vem a discordar, não, né? Não pode ser comigo, porque comigo tem um com, né? Discordar com é discordar de, então eu tenho que fazer como? Ainda que de mim venham a discordar, porque é discordar de, se fosse o verbo concordar, tudo bem, ó, ainda que comigo venham a concordar, porque é concordar comigo. Eu não posso dizer discordar de mim, discordar de mim. Então, ainda que de mim venham a discordar, editarei o livro, ok? Agora, aqui está tudo bonitinho, ó. Não é um romance por cujo estilo me sinta atraído. Quem se sente atraído por. Então, tá certo.
o por antes do cujo. Compreende, galera? Olha, esse é um assunto complexo, não sabe? É um dos assuntos mais complexos da gramática. Eu sei que a gente está tentando torná-lo mais simples, mas é fundamental, ao final dessa aula, em casa, que vocês deem uma olhadinha na lista de verbos que está colocada aqui. Para fixar, né? Verbo tal, rege a preposição tal, verbo tal, rege a preposição tal. É fundamental que vocês dediquem um instante após essa aula para a leitura e fixação desse conteúdo, porque ele é um conteúdo de enorme importância na prova do Enem. Questão número 4, letra E, de Eva. Questão de número 5, galera. No que se refere à sintaxe de regência e de concordância, um conhecedor da norma culta defenderia a ideia de que, vamos lá, letra A. Letra A. Está correta a frase: precisam-se de motoristas com prática. Veja bem, galera, isso é muito comum quando nós estamos diante de placas, né? Desde precisa-se de babá até vende-se din-din, né? Atenção para a questão. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto, porque quem precisa, precisa de. O verbo vender é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa, tá? Se o verbo é transitivo direto, ok? O se que vem depois impossibilita o uso de preposição. Então, vende-se din-din, vende-se cocada. O que é o din-din e o que é a cocada? Certo? É o sujeito. Por quê? Porque eu estou dizendo em vende-se din-din, que din-din é vendido. Eu estou dizendo em vende-se cocada, que cocada é vendida. O din-din e a cocada não é o objeto do verbo, é o sujeito. É aquilo que é vendido. Se eu digo vende-se um carro está sendo vendido. O carro é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o que é que tem que acontecer com o verbo? Vai para o plural. Se eu ponho carros, carros são vendidos. Então, vendem-se carros, vendem-se din-dins, vendem-se cocadas. É o chamado sujeito paciente posposto. É o sujeito que sofre a ação e está depois do verbo. Está entendendo? Vendem-se móveis usados. Agora o verbo precisar, na terceira pessoa, mais o sim, tem preposição na frente. Então não pode ir para o plural jamais. Precisa-se de, aí não tem, o verbo não vai para o plural nunca. Precisa-se de secretárias bilíngues. Precisa-se de eletricistas com experiência. O verbo precisar com o si e o de nunca vai para o plural, ok? Esse de impossibilita o plural. Então olha aqui o problema. Precisam-se de motoristas com prática? Não, porque motorista com prática não é o sujeito. E o sujeito tem que concordar com o verbo, né? Mas aqui não é sujeito, ele é um objeto direto, porque quem precisa, precisa de. Motorista com prática é aquilo de que eu preciso. Então não pode ir para o plural. Precisa-se de costureiras, precisa-se de motoristas, o verbo não vai para o plural. Colocou-se, colocou de, verbo no singular, independente do que vem depois. Letra B. A frase: é preciso ajudar as crianças de rua. Essa frase pode ser escrita como: é preciso ajudar-lhes. O lhes, galera, é objeto indireto. Né? O lhe equivale a ele, a ela, a eles, a elas. O lhe é sempre objeto indireto. Observe que o verbo ajudar é transitivo direto. Quem ajuda, ajuda alguém. Está entendendo?
Ajudei meu filho foi ajudado. Então, eu posso colocar esse is aí? Não. A frase é preciso ajudar as crianças de rua. O correto é preciso ajudá-las, porque o las é o objeto direto. Ajudar é transitivo direto. O VDD rege o OD. O VDI rege o OI. O verbo transitivo direto rege o objeto direto. O verbo transitivo direto rege o objeto direto. A letra C de casa. A diferença de sentido entre as frases. Chegou à noite, com crase, e chegou à noite, sem crase. A diferença é clara, né? A diferença é clara. Com crase, à noite é o adjunto adverbial de tempo. Ele chegou que horas? Ele chegou à noite. Equivale à expressão de noite. À noite com crase equivale a de noite. Ele chegou de noite. Ele chegou à noite. Foi a hora que ele chegou. Agora se eu digo, chegou à noite, sem crase. A noite é o quê? Sujeito. O sujeito posposto. À noite chegou. Exemplo ótimo. O começo do hino nacional brasileiro. Galera, o hino nacional brasileiro começa assim. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói do brado retumbante. Eu te pergunto, as margens plácidas têm acento grave ou não? Tem crase ou não? Tem, né? Por quê? Porque alguém ouviu, que eu não sei quem é, em que lugar? As margens plácidas do Ipiranga, o brado retumbante de povo herói. Entende? Ouviram. Quem ouviu? Não sei. Alguém ouviu lá nas margens plácidas do Ipiranga o brado retumbante de povo herói. Não havendo crase, as margens passam a ser o quê? Sujeito. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo herói. Sem crase, as margens plásticas é sujeito. As margens plásticas ouviram. Com crase, as margens plásticas é o lugar. É o adjunto adverbial de lugar. Em que lugar alguém ouviu o brado retumbante de um povo herói? Lá naquele lugar. Que lugar? As margens plásticas do Ipiranga. Aí tem crase. Ok? E isso também é muito comum. Adiante. Letra D de dado, portanto muda, né? A resposta correta é exatamente essa. Letra C de casa, questão 5, letra C. Vamos ver aqui a letra D de dado. Nas orações a seguir, a segunda parte corresponde à primeira, quanto à regência e ao uso do pronome oblíquo. Agradeci ou presente? Agradeci. Ok, tranquilo. Perdoei a ofensa, perdoei-me, tá certo? Eu posso usar isso aqui? Não, porque quem perdoa alguma coisa. Então, perdoei a ofensa, perdoei-a, tá errado. Paguei aos meus credores, eu posso dizer paguei-os? Não, o ó é o que você pagou. A quem você pagou é o mi, né? Ó, paguei a conta ao garçom, paguei-a a ele, ou paguei-lhe a conta. A conta é o objeto direto, o lhe, que é o garçom, é o objeto direto. Paguei a conta ao garçom, paguei-a a ele. Sabe o que é que o Machado de Assis faria? Paguei-lhe-a, LH. O que é o LH? É o A mais o li. Paguei a conta a ele. Paguei-lhe-a. Agora, por que eu digo que é o Machado de Assis que diria isso? Porque essa contração do pronome, ela é antiga. No português moderno você não costuma usar não, mas é correto. Se quiser usar, pode. Paguei a conta ao garçom. Eu posso dizer de que modo? Paguei-a a ele. Eu posso dizer paguei-lhe a conta. Posso dizer simplesmente paguei-lhe-a. LH, li mais A. Tudo junto no mesmo pronome. Que é o OD com o OI emendados. Paguei alguma coisa a alguém.
O Iá é o Akuntarai, ok? Muito bem. Letra E. Passei a noite na casa da namorada. Mantém o mesmo sentido caso seja retirado o acento grave? Não, né? Muda o sentido. Se eu digo passei a noite com crase, eu estou dizendo a hora que eu passei. Se eu digo passei a noite lá, estou dizendo que passei a noite todinha lá com ela. Não estou dizendo que passei de noite. Estou dizendo que permaneci toda a noite lá. Entende? Então tirou a crase, mudou o sentido. Letra E, portanto, incorreta. Questão de número 5, letra C, de casa. Bom, questão de número 6. Assinale a alternativa que segue os padrões de formalidade da língua com relação à regência e à concordância nominal. Vamos ver aqui. Letra A. Somente alguns alunos desobedeceram às regras e aos horários. Atenção, galera. O verbo obedecer, tá? Veja bem. Se o objeto é coisa, ele é objeto direto, tá? Desobedeci e obedeci. A lei, a norma, a regra, o estatuto, coisa. Desobedecer a coisa é objeto direto. Agora, desobedecer a pessoa. Desobedecer a pessoa é objeto indireto. Obedeço a Deus, obedeço ao Pai, obedeço ao legislador, obedeço ao chefe. Se o objeto é pessoa, tem preposição. Se o objeto é coisa, não tem preposição. Então você obedece à lei sem crase. Você obedece à mãe com crase, ok? Porque a mãe é pessoa, a lei é coisa. Pessoa tem preposição, coisa não tem preposição. Então fica como? Olha aqui, ó. Somente alguns alunos desobedeceram. Regra e horário, é coisa da pessoa. Coisa, tem preposição? Não. Então, desobedeci as regras e os horários, sem o A. Ok? Beleza? B de bola, agradeci-o presente. Olha aí, quem agradece, agradece algo a alguém. Agradeci a ele, pode ser o O? Não, tem que ser o I. Agradeci-lhe o presente, né? Agradeci-lhe o presente e as flores enviadas. Ok? Letra C de casa. As regras e os padrões convencionados. Todos devem respeitá-los. Respeitá-los. O que é esse los? As regras, né, e os padrões. Corretíssimo. Letra D, aliás, letra C de casa é o item que deve ser assinalado. Letra C de casa. C de casa. As regras e os padrões todos devem respeitá-los. Letra D de dado. Ele pagou aos pecados? Não, né? Ele pagou a alguém. Pagou os pecados a Deus. A coisa é objeto direto. A pessoa é objeto indireto. Então, paguei os meus pecados a Deus. Paguei a conta ao gerente. Mesmo caso. Então, ficaria como? Ele pagou os pecados e as faltas cometidas, sem preposição, porque é objeto direto, certo? E a letra E, custou a aprender português. Galera, esse verbo dá trabalho, esse verbo é trabalhoso, o verbo custar. Eu vou pedir que vocês voltem aqui para a página 19, só para a gente falar dele, página 19. Página 19, olha aqui o verbo custar, na página 19, tá? Fica ligado nele que ele é trabalhoso. Mas não é difícil não, é só perceber que não está aqui. Se o verbo custar
está sendo usado no sentido de ser custoso, ser difícil, rege a preposição a, tá? Para a pessoa. Custou ao aluno aprender português. Eu não digo que ele custou a aprender português. Eu digo que custou a ele aprender português. Olha, custou a mim chegar aqui com o trânsito congestionado. Custou a mim chegar aqui. Eu não posso dizer custou a chegar aqui. Ok? Porque eu primeiro não posso colocar preposição antes de verbo, né? Então não pode ter nem preposição aí, nem acento grave, indicativo de crase. Agora, se o verbo custar está no sentido de acarretar, exigir, aí tudo bem, não tem preposição, né? Quando você diz, por exemplo, que alguma coisa custou caro, né? Alguma coisa foi custosa para você, custar no sentido de ser custoso, né? Ou melhor, de acarretar, exigir, olha, isso me custou sacrifício. Me custou sacrifício chegar aqui por conta do trânsito engarrafado. Aí não tem preposição. Ok, o verbo custar, no sentido de acarretar, aliás, no sentido de ser custoso, ser difícil, rege a preposição a. No sentido de acarretar, exigir por meio de, sem preposição. O presente custou-me, ó, não é custou a mim. Ter o valor de, preço de, sem preposição, custou caro. Então, observe, retornando à página 25, que o item E está incorreto, porque eu não posso colocar ele custou a aprender português. Eu posso dizer, custou a ela aprender português. Custou a alguém alguma coisa. Então não pode ter essa preposição aí na letra A. Ok, galera? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, que nós já ajudamos aqui no horário. Galera, muito bem, olha aqui, professor, dizer que uma determinada linguagem é adequada ou não seria a mesma coisa de expor o certo e o errado? De certo modo sim, mas a gente tem, minha querida, que relativizar. Existe uma coisa que é o preconceito linguístico, é a coisa da qual nós temos que fugir hoje. Eu não posso discriminar o indivíduo. É o peso da palavra, entende? A palavra está errado é muito maior do que está inadequado. Isso se chama eufemismo. Você está suavizando o erro, porque soa preconceituoso dizer isso é errado. Entende? A questão não é dizer isso é errado. Suavize todo aquilo. Olha, isso não é adequado. Erro não é não, porque nada é errado. Para mim ver, não comunique. Né? Para mim ver. Rapaz, traga isso aqui para mim ver. Eu acho horrível, mas não comunique. Na situação coloquial não está errado não. Agora já pensou se eu chegasse aqui numa aula de regência e concordância e dizer, galera, deixa eu pegar aqui a pergunta para mim ver. Estaria inadequado. A questão é o eufemismo. Dizer que isso é certo ou isso é errado soa preconceituoso. Dizer que isso é adequado ou inadequado suaviza, torna a frase menos preconceituosa, ou seja, eu estou relativizando ele. Entende? A ideia é basicamente essa: relativizar o erro. E a outra pergunta é a seguinte: tá aqui, rapaz, a gente acabou de falar sobre isso. Olha que coisa impressionante. Em algum livro do Machado de Assis, lembro-me de ter visto os pronomes oblíquos esquisitos, como mais ou, não é esquisito não, é a fusão de dois em um. Né? Entregue-ma. O que é entregue-ma? Entregue alguma coisa para mim. Exatamente o que eu falei, parece que eu estava adivinhando a pergunta. Ó, por exemplo, dá-ma, né? Não me lembro de mais exemplos. O que quer dizer dá-ma? Dá alguma coisa para mim. É o OD e o OI fundidos no mesmo pronome. Isso se chama contração pronominal. E não é nada esquisito não, pelo contrário, é português culto, cultíssimo e corretíssimo. Só que como a gente não está muito acostumado, sou meio pedante você usar isso na redação, né? Sou meio pretensioso
mais. Então, essas formas muito sofisticadas, convém não colocar na redação, porque você pode se prejudicar ao errar. Entende? Mas está corretíssimo. Dama, dema, ulhá, que é o li mais o a, ulhó, né? Entregue-o a mim, entregue-o, ok? Então é esquisito, mas é na verdade a contração do pronome de dois pronomes em um. O, a, os, as, o, mi, ti, si, nos e olis. Chama-se contração pronominal. Eu resolvi juntar o o, de com o i no mesmo pronome, ok? Correto? Corretíssimo. Adequada a redação? Não, por quê? Porque soa artificial. A professora Gorete deve ter já dito brilhantemente a vocês que não tentem usar vocabulário que você não domina. Não tente usar expressões com as quais você não está muito acostumado, porque pode tornar o texto artificial e gerar um erro. Ok, galera? Bom, a questão de número 7, que infelizmente eu não pude resolver por conta do tempo, o gabarito fica na letra C de casa, para a questão 7. Para a questão 8, letra A. Para a questão 9, B de bola. E para a questão 10, letra C de casa. 7, C, 8A, 9B, 10, C de casa. Ok, galera? Bom, desejo a vocês muito sucesso. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Vocês são uma ótima plateia, uma ótima audiência. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.